A ideia é que ele traz, assim, algumas dicas de como algumas regras de pensamento científico do Neil deGrasse Tyson, sabe? Que gravou a segunda edição do Cosmos. Aí ele usa essas regras nos projetos, assim, pra falar como que você pensando de forma mais científica vai te ajudar a obter melhores resultados. E, assim, como a gente fala de hipótese, algumas palavras dessa podem até assustar as pessoas no começo, porque, nossa, isso é muito científico. Eu não sou cientista, eu não tenho PhD, eu não tenho doutorado, então eu não faço ciência, mas que todo mundo faz ciência, né? E esses testes que a gente faz é muito isso. E eu gosto muito dessa palestra, passei pro Flávio, né, Flá? E eu acho super, super legal esse pensamento científico. Acho que eu sou uma cientista... Comecei a fazer ciência da computação, não sei se você sabe. Acho que o Flávio eu contei. Mas eu fiz 1 ano de ciência da computação antes de me encontrar no design, só que eu era aquela louca que prestei pra artes plásticas e ciência da computação, né? Então, tipo... Tudo a ver, né? Conectadíssimo. Conectadíssimo, assim, pra ver o quanto coisa diferente que eu gostava na época. E 1 ano antes, se eu tivesse prestado, eu ia prestar astronomia. Tipo, a pessoa super decidida, assim. Então, eu sempre fui muito curiosa, assim. Sempre gostei muito de ficar... De estudar, assim, de saber essas notícias científicas. E acho que trabalhar com pesquisa é isso, né? Sim, sim. O próprio Nazário estava comentando aqui antes da gente começar que mesmo talvez sem saber, às vezes você está fazendo pesquisa, né? As pessoas perguntam para ele, isso daqui, peraí, isso daí é uma pesquisa que você está fazendo, né? E no final tá tudo meio que misturado, né? Sensacional. É verdade, pra mim é tiro e queda acontecer isso, né? Porque você meio que... Você não deixa de ser pesquisador, né? Não é um paletó que você coloca dentro do armário, beleza, agora eu sou uma pessoa comum, né? Então, no seu cotidiano acaba acontecendo muito com isso, né? Então, eu cito sempre o exemplo da pizza, né? Tipo, toda vez que eu vou em um lugar diferente pra comer uma pizza, eu peço o mesmo sabor. Tipo, pô, mas é sempre frango catupiry? É porque eu tenho uma referência, um grupo de controle do frango catupiry, e eu sempre comparo com a anterior. E aí depois sim, eu provo outros sabores e tal, mas assim, é meio que natural eu pedir a mesma coisa, assim, como se fosse uma comida de conforto, mas ao mesmo tempo eu tô fazendo um controle do tipo, não é igual aquela pizzaria X que o frango catupiry era excelente, sabe? Que legal! Então esse tipo de cotidiano acontece. Esses pesquisadores são foda, porque a Andressa faz a mesma coisa, só que o dela é macarrão à bolonhesa. Macarrão à bolonhesa, é isso que ela pede uma bolonhesa. Sabe que vocês falando, eu comecei a pensar que repensar minha vida, e minha pizza de controle é a marguerita. Então se a marguerita do lugar é bom... Olha lá, tá... Seus pesquisadores. Eu não tenho método nenhum, eu peço qualquer coisa aleatória, sou o agente do caos. Você aproveita. Agente do caos. Sensacional, vocês já viram aqui, ó, que hoje o papo vai ser bom. Aqui a gente tá falando de cultura de experimentação, de pesquisa, método científico. Então solta a vinheta aí, Léo. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, bem-vindos a mais um Love the Problem. Vocês já viram aí na chamada que hoje a gente vai falar sobre cultura de experimentação, e cultura é um negócio que só tá no ar, assim, né? Cultura não é um negócio que você pega, você pode ver os comportamentos, inclusive a gente já começou a falar sobre comportamentos que tem a ver com essa cultura de experimentação, e pra isso eu tô aqui hoje com pessoas queridas. Vocês sabem que só vem pessoas queridas aqui no Love the Problem, então estou aqui com ele, que eu ouço falar há muito tempo, sério, faz muito tempo que eu ouço falar, você conhece o Nazário, Lula? Aí eu falei, Nazário é o Flávio Nazário. Eu falei, ainda não conheço pessoalmente. E aí, nesses tempos de pandemia, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Pessoalmente assim, né? Tanto quanto é possível hoje, né? Assim, pelo Zoom, pelo Teams, pelo computador, pelo Telegram. Inclusive, abraço o Duba, que fez essa conexão. A Andressa também já estava fazendo essa conexão. Então, estou aqui com o Flávio Nazário. Fala, Nazário, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem? Obviamente, falaram mal de mim, né? Pro Lula, né? Porque falem mal, mas falem de mim. Mas é isso aí, pessoal. A gente já tá há bastante tempo aí falando de produto, trabalhando com produto, principalmente com pesquisa com usuário.
e a gente está aqui para tentar somar, para tentar trazer coisas interessantes para vocês. Sensacional, sensacional. Hoje o papo vai ser bom. A gente está aqui também com outra pessoa querida, que é a Kelly Shigeno. Aliás, eu falei certo, Kelly? Shigeno? Escreve Shigeno certinho, mas a gente fala Shigeno. Shigeno. Então estamos aqui com Kelly Shigeno. Agora sim. Oi, Kelly. Tudo bom, gente? Mas super normal, né? Pronúncias, assim, não tem o menor problema. Se chamar de oi também eu respondo, não tem problema. Muito bom. A minha segunda opção era Shigeno. Então não estava tão longe assim. Sensacional. Obrigada, super. Bem-vinda. Vocês dois são designers, é isso? De formação, assim? Designers de formação? É isso aí. Olha que beleza. Sim. Eu vou começar com histórias tristes aqui então, que é a história de o Lula Coder, né? O Lula programador, nunca teve nenhum amigo designer. Assim, eu fui fazer amigos designer depois que eu decidi dar aula e consultoria em agilidade, mas aí eu já não desenvolvia software, né? Assim, eu não estava mais desenvolvendo software. E aí vocês sabem que a consequência disso, já falei em vários outros episódios, mas a consequência disso é que eu já fiz muita coisa inútil nessa vida, né? Você não faz um design apropriado, o resultado vai ser um resultado ineficaz, assim, com alta chance de certeza. Hoje eu tenho, assim, o prazer de conviver com pessoas que são designers de formação. Inclusive já teve aqui o Rafael Chewbacca, eu trabalho com o Danilo, por exemplo, e eu tô trabalhando também, junto com a K21, eu trabalho numa ferramenta que chama Slice. Inclusive, quem não conhece Slice, eu nunca falei do Slice aqui no Love the Problem. Primeira vez, o Slice.tools, digita aí no Google. No Google não, digita na URL mesmo, é URL, Slice.tools. É uma ferramenta que eu tô trabalhando junto com o Felipe, e o Felipe é designer também, né? É designer e programa e tal. Então eu tô tendo a chance de tirar o atraso, a começar por esse papo aqui, né? Mas como a gente tá no Love the Problem, eu queria começar por algo que vocês, designers, adoram, que é saber qual que é o problema que a gente tá resolvendo quando a gente fala de experimentos, né? Assim, pra que experimentos? Por que experimentos? Que problema que a gente tenta resolver com experimentos? E eu não sei se eu joguei vocês numa furada, assim, porque é uma pergunta difícil, né? Não sei se eu sei a resposta. Por que experimentar? Tem muitos motivos pra gente fazer experimentos diferentes em determinados contextos, né? A primeira coisa, assim, que vem na cabeça quando você faz essa pergunta é você economizar, né? Você economizar tanto tempo quanto dinheiro. Então, se você começa a fazer um teste com uma ideia num momento inicial, sem ter todo o tempo de desenvolvimento, todo o tempo de planejamento de como vai ser o desenvolvimento daquele produto, então você testa com alguma coisa, logo no comecinho a ideia embrionária, já coloca ela para teste. Quanto antes você colocar ela para teste, mais ela vai se desenvolver mais rápido. Então você economiza algumas alterações que iam vir no final, se você colocasse ela para testação no final, já nesse começo, né? Já começa a redirecionar o seu caminho ali de desenvolvimento desde o comecinho da ideia embrionária e não depois que tá tudo pronto, né? Porque é muito mais caro você mudar uma parede, sei lá, do seu banheiro, da sua casa, depois que a casa tá construída. É muito mais fácil você mudar ela quando você tá ali no desenho, no sketch, num papel que seja, né? Me veio muito na cabeça aquele documentário do McDonald's, esqueci o nome, mas mostrando como é que eles fizeram o processo de otimizar a cozinha do McDonald's. Então, eles numa quadra, né, e colocando fita crepe no chão e fingindo que estavam fazendo as coisas para otimizar o espaço antes de projetar, antes de começar a projetar. Então você não precisa, assim, ter grandes ferramentas para começar a projetar alguma coisa. Tanto que no começo, né, eu sou dos primórdios, o Flávio também do design, era muito comum a gente fazer teste de papel e a gente comprava reguinhas, assim, que tinha formato de ícone para desenhar no papel, para pedir para as pessoas clicarem no papel. A gente ficava trocando de papel para economizar esse tempo, né, que é um tempo de desenvolvimento, é um tempo da empresa, né, poxa, a gente tá só pensando em criar o melhor produto e testar o quanto antes. Que demais. Acho que eu entendi por que eu nunca tive designer junto comigo, então, Kelly. Porque as coisas que chegavam pra eu fazer já estavam comprometidas, assim. Todo mundo tinha muita certeza, né? Não, é isso mesmo. É isso mesmo, só faz aí. O pedreiro, né? Sobe a parede aí que é aqui mesmo, então nem aí. Perfeito. Eu acho que a Kelly resumiu muito bem, né? Se a gente fosse
se alguém me perguntasse, né, por que experimentar, por que resolver entender qual é o problema que vai ser resolvido primeiro, né? E aí, né, é sensacional o nome do podcast, né, porque tá tudo conectado. Redução de custo, saving, não quebrar a cara lá na frente, né? Isso é super importante, né? E quando a gente está falando de experimento, né, e o Lula já falou sobre essa questão de cultura de experimentação, né, parece uma coisa meio etérea, né, meio esotérica, né? O fato é que a gente precisa saber o que de fato a gente vai experimentar primeiro, né? Então pode ser um problema, pode ser uma pergunta. Se a gente for beber na fonte de método científico, uma pergunta é o suficiente para você começar a tentar fazer experimentações, né? Tentar, de fato, começar a colocar as coisas para você começar a validar suas hipóteses, né? Então é super importante você começar de algum lugar, né? De preferência, começar o quanto antes, porque aí você vai ter menos custos lá na frente, mas é importante você ter um problema, tentar entender ele melhor e também uma pergunta, né? Ou às vezes até os dois, né? Mas se a gente for considerar método científico, né, o essencial é que você tenha pelo menos uma pergunta, e aí dessa pergunta você vai concatenar uma hipótese, e essa hipótese de fato você vai começar a pensar em experimentos, né? Então é mais ou menos essa articulação que a gente tenta disseminar aí ao longo das empresas, ao longo das conversas, nas ameaças que a gente faz com o pessoal corporativo, mas é isso, né? A cultura de experimentação começa nessas três questões, né? A pergunta, a hipótese e o experimento. Eu vou procurar esse vídeo que você falou, Kelly, do McDonald's e tal, da galera experimentando, e vou colocar lá no Backstage. Pra quem não conhece nosso Backstage, k21.link/LoveTheProblem. Acesse lá o Backstage. Inclusive no Backstage você consegue ver mais detalhes do Flávio Nazário, da Kelly, deixar mensagens pra eles, deixarem feedbacks e tal. Fazer Pix é uma boa. Fazer Pix. Deixar, né, o Pix de cada convidado. Adorei. Vê lá quanto ele merece e põe, né? Love the Pro virando os nossos mecenas. Fonte de renda aqui pros convidados. Justo, acho justo. Posso dar um spoiler, gente, do que o Flávio falou? A parte da pergunta é mais difícil e eu só consigo lembrar de uma referência da cultura pop que é o 42, né? Do Guia do Mochileiro das Galáxias. 42, o Guia do Mochileiro. A resposta todo mundo sabe, né? Agora vamos calcular a pergunta, porque fizeram a pergunta errada. Então, assim, eu adoro usar esse exemplo, assim, da cultura pop. Então, todo mundo não, né? Mas pelo menos a grande parte dos devs que eu trabalhei entendia, os designers também. Então, assim, criava aquela... sinergia, assim, sinergia no time, isso. Sensacional. Eu nunca tinha pensado, Kelly, no guia. É óbvio que o 42, assim, daria pra eu tatuar facilmente, né? Cultura nerd, estamos aí. Mas eu nunca tinha pensado sobre o método científico. E é que o Douglas Adams é genial, assim, né? Ele tira sarro de tudo. Mas eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva do método científico, né? Que o que ele tá falando é isso. Exato. Você encontrar a resposta, beleza. Você faz um computador aí que resolve. Agora, se encontrar a pergunta, vai ser muito mais treta, assim, vai ser muito mais difícil. E tem tudo a ver com o método científico. E aí, baseado nisso, eu vou aproveitar aqui essa uma hora para ir tirando, assim, são anos acumulando perguntas para designers, né? Mas eu vejo no mercado muito uma tendência da valorização do método científico, da valorização da cultura de experimentação, mas, sempre vem o mais, né? Mas para produtos inovadores, né? Então, se eu vou fazer aqui uma startup, né? Tá aqui na moda, fazer uma startup, que eu quero inovar e pipipi, papapá. Eu vou fazer um lab, né? Também tá na moda, lab. Faz um lab, eu vou abrir um lab aqui. Ou vou fazer um spin-off, né? Também tá na moda. Só termo, tem que ser em inglês, né? Se for startup, lab, spin-off. E aí sim a galera valoriza, né? Cultura de experimentação. Mas aí se você fala sobre aquela galera que tá trabalhando naquele sistema legado, ou naqueles projetos, ou naqueles produtos que já vendem, sabe? Já tá ali na prateleira, a galera já compra. Que é o caso que eu trabalhava, né? Assim, não era nada, eu não fazia rocket science dentro do mercado financeiro. A galera fala, não, a gente já sabe, eu vou falar a realidade, tá? Aqui, a galera que ouve sabe que a vida é assim. Não, a gente já sabe quais são as regras de negócio, a gente já sabe o que a gente quer, a gente já sabe o que tem que ser feito. Então, não me vem com esse papo de experimentação, não, porque sem tempo, irmão. Assim, ó, tá aqui, ó, a especificação tá aqui, leia, a gente sai escrevendo aqui, lê, faz, entrega e bora. O quão
certo ou errado tá isso? Eu sei o que eu sofri, né? Boa. Assim, já trazendo meus vieses. Mas como que tá essa cena hoje, assim, olhando pro mercado? Tá mudando, a galera entende cultura de experimentação como algo mais amplo? Ou vocês acham que, tipo, não, é isso mesmo e se tem certeza, toca pau que vai dar certo? A resposta resumida é não, tipo, tem um longo caminho. A gente tá falando, óbvio, de um mercado brasileiro, um mercado que ainda tá em desenvolvimento, é um mercado que tá de longe fora de uma maturidade, principalmente em cultura de produto, cultura de experimentação, fazer desenvolvimento de produtos digitais. A gente está ainda batalhando ainda para entender cada um dos papéis, então isso é importante. Uma outra questão que é importante, antes de falar do cenário que pelo menos eu tenho visto, trocando ideia com outras empresas, conversando com outros profissionais, é que naturalmente para as pessoas, e aí vou um grande parênteses aqui, né, na verdade, que eu não sou neurocientista, mas isso está super bem documentado, né? É contraintuitivo as pessoas trabalharem com método científico, né? Porque naturalmente as pessoas já agregam intencionalidade do que vão fazer, né? O seu cérebro está treinado para reduzir a quantidade de energia que você gasta nas coisas. Para ser tarefeiro, essa que é a realidade, assim. A verdade é essa. Então, naturalmente, você dá passos para trás, entender qual é o problema, fazer experimentações, desafiar até mesmo as suas próprias crenças, isso é um gasto de energia que às vezes é muito doloroso para as outras pessoas, né? Então é importante a gente entender que a partir do momento que a gente começa a trabalhar com método científico, com experimentações, isso já vai ser dolorido para uma boa parte das pessoas, porque o pensamento científico te tira do eixo, você tem que ter muita humildade para trabalhar com pesquisa, com experimento por conta disso, porque você não sabe se está certo. Por mais que você tenha 20, 10 anos de experiência, começou a trabalhar em desenvolvimento digitais há 15, 20 anos atrás, você continua não tendo certeza, né? Você pode estar menos errado ao longo da sua experiência, mas você continua não tendo certeza de tudo. Então isso já te tira do eixo. Por isso que existe uma certa resistência. E o que eu tenho visto ao longo das empresas, seja empresas pequenas, começando startups até grandes corporações, é que até uma determinada camada de decisão, né, seja um gerente ali operacional, um gerente um pouco mais executivo, esse tipo de pensamento, de entendimento de experimentação, ele ainda rola, ele ainda consegue sensibilizar as pessoas. Mas para um pouco mais para cima, para C-level, para pessoas que estão mais em cargos de decisão, a coisa fica um pouco mais difícil, porque são pessoas que estão olhando números, são pessoas que vão ser cobradas ao longo de um trimestre, de um semestre, de um ano, por resultados imediatos, resultados que vão apoiar por números e não por experimentos. Então existe ali um investimento que precisa ser feito, né, no chão da fábrica, no chão dessas empresas, para essas pessoas se sensibilizarem de que não é tão fácil, né? Então, se eu fosse responder depois que eu falei tudo isso, é que a gente ainda não chegou nessa cultura de experimentação para todo mundo. Então existe um cenário desigual, onde empresas que estão começando agora, startups, elas tentam levar isso na essência, no DNA delas, portanto, elas começam a sensibilizar de uma ponta a outra, né, end-to-end, e outras empresas que são maiores, elas estão aprendendo agora, elas estão começando a entender agora o que é transformação digital, o que é agilismo, o que é cultura de experimentação. Então isso vai demorar um pouquinho mais, a gente precisa quebrar um pouquinho mais de barreiras para isso. E eu acho também, era um papo que eu estava tendo outro dia com alguns colegas também, que a pesquisa, ela é muito como um seguro, né? A gente paga seguro do carro, né? Pensando assim, não vai roubar, mas vou pagar, vai que, né? E na pesquisa, você, além de explorar melhorias, né, em alguns tipos de pesquisa, você explora talvez até outros mercados próximos do produto que você tem, e isso traz no futuro a possibilidade dessa empresa ter essa flexibilidade, né? De conseguir se expandir para outros mercados e não acontecer que nem aconteceu, sei lá, com a Blockbuster. Então, sim, você saber acompanhar essas mudanças de mercado, porque
Eu super concordo que alguém que a gente tem que convencer, né, a fazer alguma pesquisa tenha conhecimento. Mas por mais que essa pessoa tenha conhecimento, né, a gente tem que investir em pesquisa porque o cenário muda. Então ela tem o conhecimento dali pra trás, né? A gente não pode prever o que vai acontecer dali pra frente. Tanto que ninguém tava prevendo uma pandemia mundial, né? Tipo, ou até tava, né, naquele vídeo do Bill Gates de 2015, mas ninguém tava levando isso em consideração nos planejamentos, né? É isso. Você sabe que, ouvindo vocês falar, eu vejo que tem muito... O status quo, ele luta para se preservar, né? Assim, o sistema tende a continuar como ele tá. E o design vem para quebrar, né? Um pouco disso, assim. Pelo que eu ouço de vocês, o design vem do tipo, beleza, mas qual que é o futuro? Hoje tá assim, hoje tá funcionando, hoje tá legal. Mas não necessariamente isso é o que vai servir para o futuro. É por isso que a gente precisa pesquisar, entender mais e validar hipóteses e entender qual que é o novo contexto. Pelo menos essa leitura que eu faço, que casa muito, inclusive o Nazário usou esse termo com a imagem que a Kelly trouxe da palestra do Dr. Nick Fine, né? O nome da palestra tá aqui, ó, Scientific Design. E no meio me chamou muita atenção, porque você pegou uma parte interessante aqui da palestra e no meio tá exatamente essa questão da humildade, né? Eu vou até ler aqui na íntegra, porque eu achei sensacional. Ele fala sobre objetividade, e dentro de objetividade a premissa de que você não é o usuário, e isso já é um negócio que devia ter camiseta, né, escrito. Você não é o usuário, assim, você... Tem adesivos, o Flávio já me deu alguns. Olha lá. Tá aí, é necessário porque entra o lance da empatia, né, da pessoa entender, pensar com a cabeça de outro e tal. Isso é muito difícil, né, assim, dentro do mercado tradicional, as pessoas acham que é pra elas, assim, é muito ego, né, é mais ego do que o eco, né, do que o todo, assim. O segundo ponto da imagem aqui, que vai estar no backstage, tá? K21.link/LoveTheProblem, se quiser ver a imagem com detalhe. O segundo ponto é rigor, que é atenção a detalhes e confiança. Isso é muito doido, né? Porque tem muita negligência, né, dentro do desenvolvimento de produtos em geral, principalmente produtos que não são produtos de inovação. A humildade, e essa humildade acho que vai ficando cada vez mais difícil, né, conforme você vai avançando aqui, porque a humildade está escrito seja cientista e não especialista, né, então ao invés de você se basear no que você já sabe, se baseia em tudo que você tem para explorar e para conhecer, né, inclusive o que você tem para conhecer vai ser sempre maior do que o que você já sabe, para sempre, né, na vida. Exato. Sempre. O que a humanidade sabe, né? Quando a gente trabalha assim. Esse pensamento científico é muito isso, né? Você tá ali na borda do conhecimento e cada paper, cada teste que você faz, você avança um pouquinho, né? É isso. E entra depois imparcialidade, você entender os vieses que existem, né? E tentar considerar esses vieses na hora de analisar qualquer coisa para tentar ser mais imparcial. E aí entra a estrutura, que é uma progressão metódica da coisa, né? Você não fazer no vamos que vamos, né? Isso é muito engraçado, né? Designers têm bastante disso, de estrutura e evidência, né? Orientado a dados. Então, esse grupo, né, de objetividade, rigor, humildade, imparcialidade, estrutura e evidência, eu achei um belo resumo disso tudo que vocês trouxeram até agora. Quando eu falo sobre isso, vocês sentem que é o dia a dia de quem está tentando plantar uma cultura de experimentação, assim, esses tópicos resumem bem? Com certeza, não só implantar assim para as outras áreas, mas inclusive dentro de design mesmo, né? Nem todo mundo, mesmo entre os designers, até tem o interesse, mas não tem esse mindset já, né? Então, assim como a gente fala que, não sei, pelo menos eu costumo falar, não sei se todo mundo fala, tá? Tô falando aqui meio entre aspas, assim, costumo falar que eu sou designer. O X que tá lá no título, que assina na carteira, o X é um mindset, é o pensamento que não só o designer tem que ter, mas o dev tem que ter, o PO tem que ter, o dono da empresa tem que ter. Então a gente tem que ter esse pensamento da experiência do usuário como um todo, como um mindset. E o que o Dr. Nick Fine
traz nessa palestra, que você citou muito bem os pontos, ele traz os pontos que a ciência pode contribuir para a prática do design nessa cultura de experimentação. Então, assim, o design tem muitas metodologias. Muitas deles vieram e foram evoluídas de algumas outras áreas, como sociologia, antropologia, psicologia. Então, a gente se apropria de algumas ferramentas para lidar com aquela dualidade, né? O design, ele tá muito no meio da questão do cliente ali, os interesses do cliente e os interesses de negócio. Então, você tem que balizar ali, na hora de você fazer uma proposta de design, né? Você criar realmente aquele seu artefato de design que vai para teste, você tem que balizar muito esses dois interesses, porque também não vai adiantar você fazer uma proposta que é totalmente o interesse do cliente, mas que é inviável, seja por desenvolvimento ou por negócio, sabe? Então tem que ter aquela tríade, né? Tem que ser viável tecnologicamente, tem que ter sentido para a parte de negócios, de business, e tem que fazer sentido para o cliente, senão ele simplesmente não vai usar e o seu produto vai morrer. Você sabe que você me fez lembrar 2 episódios, Kelly, aqui do Love the Problem. Tem um que é sobre o X, né? UX, que gravou eu, o Thiago Rosa e a Marcela Coutinho. Inclusive, um abraço pro Thiago, um beijo pra Marcela, que seria legal ouvir esse episódio, né? Tomara que um dia eles ouçam isso daqui também, porque eles adoram esse tema. E tem um episódio, acho que sobre Fit for Purpose, F4P, para executivos, que acho que gravei com a Andressa e com o Duba, ou só com a Andressa, não lembro. Também merecem beijos e abraços, mas é muito nessa perspectiva de começar a ser talvez menos só business-centric, né? De tentar fazer render dinheiro e o negócio prosperar, e ser um pouco mais user-centric, né? E trazer essa pessoa de fora. E aí eu queria aproveitar esse gancho, né? Que você falou bastante, pô, isso daí... Quem está tentando trazer essa cultura de experimentação partindo do design pode tirar muito proveito da cultura de experimentação que vem do método científico, né? Ou da própria ciência, que é o que o Dr. Nick fala na palestra. Mas eu queria explorar um pouco mais esse lance do método científico, né? Assim, aonde que as coisas se unem, assim, o quanto o método científico, que não é um negócio novo, né? Porque eu falei aqui de startup, spin-off e pipipipapapá, isso tudo é coisa dos anos 2000, assim, né? O método científico não é dos anos 2000, o método científico tá aí, né? Mas esse casamento, assim, quando que ele aconteceu? Porque eu não fui chamado, né? Já falei que eu faltei nele. Cheguei atrasado, né? Pra festa. Mas quando que esse casamento ocorreu? Ou uma coisa nasceu da outra? Ou sempre foi assim? E no dia a dia também, né? Esse método científico, como que vocês usam para plantar essa cultura de experimentação? Eu falei que hoje eu ia ser curioso, né? Eu ia curiar aqui até... Bem, naturalmente o design, ele também é muito curioso, igual você, Lula, mas ele também já trabalha bastante tempo com projeto, né? E não projeto, não na dualidade entre o que é produto e projeto, mas sim como o ato de você entender o que você vai construir, o que você está resolvendo, né? Então, existe uma gama enorme de pesquisas, de métodos que são inerentes de design, que também, como a Kelly comentou, eles também acabam absorvendo de outras ciências sociais, né? O design é uma ciência social aplicada, né? Em algum momento ali, quando o design ele começou a se tornar um desenho industrial, né? Um design industrial, né? A gente precisava de um rigor muito importante para a indústria, né? Para você replicar coisas, para você garantir que o que estava sendo feito ele ia ser passível de ser replicado e de atingir as massas, né? Então, nesse sentido, né, a ciência acabou meio que abraçando ali o design, ou vice-versa. Eu não sei quem começou o namoro, mas por volta ali da Segunda Guerra isso já estava relativamente bem amarrado, né? Principalmente por conta de ergonomia, de entendimento de produtos, artefatos bélicos, antes disso utensílios domésticos, né? Eu gosto muito da frase do Karl Popper quando ele fala que a ciência começa e termina com problemas, né? Tipo, a gente adora um problema, né? Então, essa frase é muito boa
porque naturalmente a gente pula direto para a solução, né? Então não estou falando não só como design, mas estou falando como pessoas que atuam dentro de produtos, atuam dentro de unidades de negócio que tem um serviço, tem um produto sendo vendido, né? Então, nesse sentido, o método científico, as experimentações, né, elas acabam nos ajudando a balizar, a tirar esses vieses, né? Então, eu falo muito, não só para minha equipe, mas quando eu tenho a oportunidade de falar para outras pessoas que trabalham com produto, é que a gente precisa se municiar de coisas para a gente se tirar da equação, né? Então, quando a ciência ali te fornece, né, uma possibilidade de você ter um rigor técnico e ao mesmo tempo você já tem essas bagagens de métodos e técnicas, você meio que tenta se tirar da equação. É claro que isso nunca é 100% dos casos, mas isso é naturalmente interessante para quando você quer fazer produtos que são para uma outra pessoa, né, e não para você mesmo, né? Então, se eu fosse responder a questão do tipo, quando é que aconteceu isso? Lá por volta da década de 40, entre a Segunda Guerra, isso ficou muito nítido, né, principalmente para desenho industrial, mas ao mesmo tempo, quando a gente começou a fazer essa mudança de produtos digitais, ficou nítido que a gente precisava ter mais arcabouços de experimentações. A gente não sabia o que estava fazendo, né? Produtos vinham e vão, empresas morriam da noite para o dia, e a gente precisava fazer com que isso tivesse uma estrutura, né? Então, eu acho que o Martin Keng foi muito sagaz em colocar isso lá no Inspired, né? Ele coloca isso de forma muito clara lá, tendo os pilares de você fazer um product discovery, de você entender se você está resolvendo um problema, se o produto que você está lançando resolve o problema, se existe mercado, etc. E isso acaba ajudando a gente a estruturar coisas. A gente gosta de uma estrutura, mas isso é importante porque você garante que não está vindo só da sua cabeça isso, né? Você está tentando tornar o processo agnóstico o suficiente para você, de fato, trazer as pessoas que vão usar aquelas coisas e não necessariamente só a sua equipe, só o negócio, assim por diante, né? E aí voltando, né, voltando ao ponto que o Flávio falou, aplicando o que você leu daqueles pontos, nessa mesma palestra ele comenta esses 5 tópicos que o Neil deGrasse Tyson fala de como você ter o melhor pensamento científico, que acho que é o que a gente acaba tendo que usar. A gente teve que usar um pouquinho mais, né, por iniciação científica, mestrado, seguindo carreira acadêmica, mas que você não precisa ser um cientista, você não precisa, é o que a gente falou no comecinho, né, você não precisa de um doutorado para fazer ciência, né. Não precisa da bolsa da CAPES para conseguir fazer um mínimo de... E hoje tá difícil, inclusive. Se a gente fosse esperar, a gente não ia conseguir, mas esses 5 pontos que são muito legais, eu vejo uma conexão, assim, muito clara com o pensamento ágil de você tentar ter uma horizontalidade, assim, nas organizações, né? Então, você poder... O primeiro ponto do tópico é questione as autoridades. Então, se alguém traz uma ideia, se alguém traz aquela certeza de que, não, mas a gente já fez uma pesquisa disso. Tá, mas quando que essa pesquisa foi feita? Quantas pessoas foram pesquisadas? Tipo, questiona. Mas por uma curiosidade natural, que é super saudável você ter essa curiosidade, né? Mas você trazer esse questionamento, você acaba criando um terreno um pouco mais propício para essa cultura da experimentação. Porque se você, dependendo, né, da empresa que você tá, já teve ambientes, por exemplo, que eu entrava que eu não sentia liberdade para fazer uma pergunta simples, como, por exemplo, em que ano foi feita essa pesquisa? Sabe? Quando você sente isso já logo de cara, você não tem essa abertura para propor algum experimento, por exemplo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Questionar a autoridade. O segundo ponto, que é exatamente o que o Flávio falou, é questione você mesmo. Porque você pode estar errado também, que traz aquela questão da humildade que vocês falaram, né? Então, você pode ter errado, você pode ter colocado algum viés cognitivo que naquela interpretação não fez certo. Então, o método científico ele serve exatamente para ser replicado, né? Então, se outra pessoa conseguir seguir aquele mesmo método e tiver os resultados diferentes, vocês vão poder conversar e discutir como é que melhora o método, como seguir daí para frente, né? Porque isso
de você questionar a si mesmo, né, é muito importante para você abandonar aquelas ideias favoritas, que sempre tem uma ideia favorita que a gente quer testar, né? Então, se você se questiona, é mais fácil você liberar essa ideia favorita, desde que ela tenha falhado num teste bem desenhado, porque também tem esse outro parâmetro, né? O rigor, né? Exato. Se o teste não foi bem desenhado, pode ser que seus dados ali não são tão confiáveis, que vem aqueles principais pontos. Aí o terceiro é se testar ideias, então é fazer de fato, né, o teste, né, testar as suas ideias. O quarto é seguir as evidências, não importa onde elas te levem, então você vai atrás das evidências, você ali é o detetive das evidências, indo atrás, seguindo o caminho de pãozinho ali que João e Maria deixaram pra você no meio dessa pesquisa. E o mais importante é o final, que também tem a ver com humildade, é que você pode estar errado. Então, isso aí acho que é o que a gente traz como super aprendizados, né? E principalmente por conta desses vieses, né? Tem um livro muito... Ai, desculpa, gente, tô aqui empolgada. Manda, querido. Eu tô aqui tô só absorvendo. É que eu sou fã do podcast, aí eu ouço vários, assim, e tipo... aí começa a falar muito. Aí, eu tô só absorvendo. Tem um livro super legal que chama O Andar do Bêbado, que ele fala um pouco de probabilidade estatística, e ele fala que a gente tem essa tendência de encontrar padrões, e a gente tem essa tendência de formular essas respostas, até pelo que o Flávio falou, né, isso é mais... É o caminho comum do nosso cérebro, né, então a gente encontra aquela resposta... Intencionalidade, isso. Porque acalma a gente, então a gente fica mais calmo tendo aquela resposta, né, então, por exemplo, se eu 2 vezes que eu usei uma bota verde, eu caí de moto, essa bota verde dá azar, eu não vou mais usar ela quando eu for de moto, porque eu vou cair. Então, que cria também essa questão desses mitos e todo mundo tem aquele, eu tenho essa roupa da sorte que eu usei naquela entrevista e deu super certo, então vou guardar para ocasiões especiais, né? Isso tudo é como o nosso cérebro funciona, e o método científico ajuda a gente a se distanciar um pouco disso quando você coloca tudo no papel. Me lembrou o livro do Daniel Kahneman, alguém que me falou, ainda não li, mas o livro novo dele que chama Noise, que ele analisa um pouco desses padrões, Kelly, indo atrás de evidências que poucas pessoas observaram. Então ele fala, por exemplo, aqui no resumo da Amazon, tá? Imagine que 2 doutores na mesma cidade deram diagnósticos diferentes para pacientes idênticos. Ou que 2 juízes na mesma corte deram sentenças diferentes para pessoas que cometeram o mesmo crime. E aí ele analisa quais são as evidências, assim, que levam essas diferenças a acontecerem. Ele chega a umas conclusões muito doidas, do tipo, sei lá, se a pessoa tava com fome, a tendência dela é dar uma sentença mais dura, sabe? Tipo, dado o horário do almoço e tal, chegando e coisas desse tipo. O que me chamou muita atenção também, quando você falou de horizontalidade, minha cabeça explodiu nessa hora, assim, putz, porque não tem como não lembrar do Hippo, né? Aqui, vez ou outra, ele aparece aqui no Love the Problem sendo citado, que é o Highest Paid Person Opinion, né? A sigla para isso é Hippo, que é tipo de hipopótamo, e o hipopótamo, ele frequentemente aparece nas organizações, né? E o hipopótamo, ele geralmente vai contra o método científico, né? Ele põe a opinião, já tá ali, a última palavrinha é opinião, né? E aí, aquela ideia que a gente falou de você não é a pessoa, né? Critique com base em quem é a pessoa que vai usar de fato, vai pro beleléu. Isso me lembrou de uma cena, a K21 é uma organização autogerida, né? A gente não tem um organograma com chefes, né? A gente não pretende ter uma autoridade de pessoas sobre pessoas, mas sim de pessoas sobre assuntos. E é engraçado, porque quem chega na K21 é muito estimulado pelo modelo tradicional, porque são poucas empresas que se arriscam a estar nessa vanguarda de horizontalidade. E aí as pessoas tendem a pedir muita permissão para fazer as coisas, né? Então procuram alguém para validar. E quando procuram alguém para validar, geralmente vai procurar o Hippo, né? Para validar. Assim, não é a validação do método científico, né? Do tipo, vou procurar evidências e tal e tudo mais. E aí uma das coisas que eu tento incentivar muito dentro da K21 é a pessoa a experimentar. Eu falo, então não tem uma resposta certa ou errada. Talvez as pessoas possam te dar conselhos,
e conselhos são muito bem-vindos, assim, mas o experimento no final é seu, assim, e você tem autonomia para isso, né? Entra nesse ponto de autonomia, né, Kelly? Porque é um ambiente seguro o suficiente para errar, né? É muito mais livre para errar do que livre de erros, né? O ambiente, que é o negócio que a gente não tem na maioria das organizações. Então eu fiquei fascinado por esse casamento, assim, da autonomia, horizontalidade, um ambiente seguro, a cultura da experimentação e o método científico. E eu queria entrar aqui, talvez, em algumas dicas para o Lula de 2012, 2011, 2013, que talvez pudesse estar ouvindo esse podcast aqui, né, se tivesse sido gravado no passado, mas que ia sair, assim, com espírito. Pô, não, esse negócio aí faz sentido, mas ainda assim tá preso dentro de um sistema cheio de certezas, cheio de ripos, né, que não tá trabalhando numa startup. O que esse Lula de 2012, 2013, vocês acham, assim, que ele pode fazer para começar a liberar esse espírito cientista que tem dentro de cada um de nós? Eu acho que se você pudesse voltar lá de 2000 e pouco, falasse para ele, olha, troca de área. Poderia ser uma pedida. Mas, como isso não é possível, falar nisso, eu li esse novo livro do Daniel Kahneman, ele conecta muito bem com o Freakonomics também. Ele também brinca com essas conexões malucas. Primeiro eu falaria pro Lula, vamos supor que o Lula queria muito, né, que desse certo a cultura de experimentação, ele ainda não sabe, mas ele é tipo aquele seriado, né? Ele ainda não sabe, mas vai acontecer tal coisa no dia dele. O narrador tá falando, né? Narrador. É importante, eu acho que os pontos que a Kelly colocou há poucos minutos atrás são super importantes, mas tem uma coisa que eu sempre repito para mim, para minha equipe, para outras pessoas, no metrô, na padaria, o que quer que seja, é que não dá para tratar a pesquisa como um remédio quando a gente está falando que a pesquisa vai ajudar no diagnóstico, né? Você não pode pensar que a pesquisa vai salvar naquele problema, naquele momento de dor, né? Naquele momento que você está assodado de coisas para resolver, que ela não foi feita para isso, né? Ela foi feita justamente para você não chegar nessa situação, né? Para você ter essa redução de custo, essa redução de incertezas, né? Você tá menos errado no começo, para justamente você não chegar nesse final, nesse sufoco que não saber o que tem que fazer, ou por que o produto não está performando, ou o que quer que seja. Então é importante envolver pesquisas, né, como se fosse diagnósticos, não como remédio, né? Lá no final, olha, vamos fazer uma pesquisa agora, porque, né, esse produto não deu certo, vamos lá fazer essa pesquisinha, né, para ontem, tá, pessoal? É a ideia do seguro, né? É seguro e não remédio, né? Acho que a Kelly trouxe, né, a ideia de seguro e não remédio, né? Nem antes, né? Perfeito. Pode ser uma vacina, né? Já que estamos... Seguro e não vacina, muito bom. Seguro e não vacina. É ótimo, mas né, considerando essa questão do Lula do passado, né, o Walter Lula, ele se aproximar mais de experimentação, eu diria para o Lula que ele tem que focar principalmente na diminuição de risco desse produto, né? Então, como é que diminui o risco do produto hoje, né? Eu ter o mínimo de evidências de qual é o problema, ter o mínimo de evidências de qual é o mercado que eu quero atingir, o mínimo de evidências se aquele produto casa com o mercado que resolve o problema e, consequentemente, se as pessoas pagam por isso, né? Então, tem ali pelo menos 4 pontos que você naturalmente poderia se aproximar em cultura de experimentação, ou seja, quero entender melhor o problema, quero entender se aquele produto que está pronto ele está resolvendo de fato o problema, quero entender se existe mercado para esse produto, porque às vezes e pode ser que não exista, tá? Se a gente voltar bem anos atrás, o iPad, não existia o mercado do iPad. Hoje ele é um produto super consolidado, trend topic aí, super comum, consolidado nos lares das pessoas, e importantíssimo saber se as pessoas vão pagar por isso.
isso, né? Porque às vezes o problema não é tão dolorido, né? E tudo bem, e você pula para outra coisa. Mas existe ali pelo menos 4 tópicos, né? Problema, mercado, produto, se as pessoas pagariam por isso. E aí a gente está falando aqui de um contexto específico, né? Para pessoas que trabalham com produto, seja digital, varejo, indústria, whatever, que é isso. Se você vai se aproximar em experimentações hoje, comecei hoje, quero muito fazer experimentações, tenta esses tópicos: problema, mercado, produto, intenção de pagar. Esses tópicos, eles ajudam muito a você, pelo menos, estruturar como é que você vai tentar se aproximar de novas experimentações, de coisas que não estão funcionando no seu cotidiano, de coisas que vão ajudar a alavancar o seu negócio. Então, assim, é um alento, né? Você ter esses blocos de informação, e não se esgotam só nesses 4, mas esses são, assim, os principais que você poderia começar a pensar em cultura de experimentação. Então os 4, Nazário, repete então para eu gravar aqui na minha cabeça. Problema, mercado. Problema, mercado. Produto. E intenção de pagar. E intenção de pagar. Então, analisar, pensando agora, eu tô tentando botar a cabeça aqui do Lula de 2012 e 13, né? E é engraçado, porque o sistema, né, ele é montado para, mesmo que alguém não pense nesses 4 tópicos, ainda assim o mercado continua girando. Então, por exemplo, eu trabalhava desenvolvendo software, e aí o serviço que eu oferecia desenvolvendo software, ele atendia. Assim, tinha gente que tinha um problema, que era, eu preciso desenvolver software, mas eu não sei fazer isso, né? Assim, não tenho gente que saiba fazer isso aqui. Tinha mercado, assim, porque era amplo esse problema o suficiente para ter um mercado em cima disso. Essas pessoas, assim, produto acho que entra bastante como serviço, né? Sim, tinha um serviço sendo oferecido para elas ali, e tinha a intenção de pagar por isso. Isso é interessante, porque na perspectiva do serviço que eu oferecia diretamente, que era o serviço de desenvolvimento de software, atendia esses 4 pontos. O grande problema, eu acho, daquela época é porque eu parava nessa camada de serviço, né? E eu não entendia, beleza, mas esse serviço está sendo oferecido para alguém que está tentando resolver quais 4 tópicos para o mundo, né? Assim, tipo, indo um pouco além. E aí eu demorei muitos anos para descobrir que essa segunda validação não tinha, né? Então, no final, o meu produto final, o serviço que eu entregava de desenvolvimento de software era muito bem-vindo, assim, e agradeciam, mas o produto mesmo que chegava na mão do usuário final não era um produto que tinha esses 4 itens. E no final eu estava gastando meu tempo e gastando dinheiro do meu cliente também, né? E gastando a minha vida fazendo software inútil, né? E acho que isso é o que mais me angustia, de não considerar esses 4 tópicos. Então acho que qualquer pessoa que esteja escutando Love the Problem pode avaliar isso, e acho que eu deixaria aqui como extra, que foi uma conclusão que eu consegui chegar aqui ouvindo vocês, que é não fazer isso só numa camada tão local, né, do serviço pelo qual você é pago, assim, beleza, mas quem que é o consumidor final mesmo? Como que a sociedade, no geral, se beneficia disso que você está fazendo, né? E aí você entender se isso, de fato, tem esses 4 aspectos. Sensacional, já dá para dar uma explodida na cabeça aí no dia a dia. O que você diria, Kelly? Cultura de experimentação chegou em um lugar que ela não existe ainda, ela é muito incipiente. Por onde você recomendaria entrar? Ouvindo muito sua história, eu fiquei pensando na questão contextual, né? Então, o Flávio falou muito de, antes não existia o iPad, hoje existe o iPad, né? Aí eu fiquei pensando nessa questão do, o 2017, né, fez 10 anos do lançamento do iPhone, né? Antes não existia isso, teve aquele boom de vagas de, em 2008, já que lançou em 2007, queremos um desenvolvedor iOS com 5 anos de experiência, sênior, não sei o que, acabado de lançar o produto, né? Então eu acho que tem muito esse problema do mercado como um todo. Pensando assim, no mercado não, tô falando meio do mundo, né? A cultura está sendo criada em volta disso. Então, se em 2007 foi lançado o iPhone, começou esse boom de aplicativos e todo mundo tirando foto e começando a geolocalização, naquela época não existia problema de você colocar uma informação sua num aplicativo desse e, sei lá, ser roubado e um bandido pegar ali a conta e roubar o seu Pix. Então, eram problemas que não existiam, né? Então, eu acho que era uma época que todo mundo queria ter seu aplicativo, né? Era um contexto diferente.
realmente. Eu acho que a gente tá entrando agora nesse contexto, né? Teve essa polêmica do cringe na internet, os millennials descobrindo que eles são cringe pros geração Z agora, né? Então toma café. Falou em terceira pessoa aí, não sei se no meu caso caberia uma primeira pessoa, né? Mas tudo bem. Não, eu sou super millennial cringe, gente. Eu não tô falando só o caso que aconteceu, assim, adoro tomar café da manhã, pago meus boletos. Eu acho super engraçado as coisas que eles acham cringe, né? Que eles acham... Eu nem sei traduzir direito, é o que a gente chamava de uó. Eu acho que é isso, né? É o vergonha alheia. Eu não sei, a gente é millennial, então eu não sei. Eu só sei que sou eu, assim, Kelly. Tá tudo bem. Os boomer também são chamados de boomer e também não sabem o que é boomer. Tá tudo bem, segue. O que eu acho engraçado é, tipo, eu tenho uma irmã que nasceu nos anos 2000. Aí ela falou pra mim, nossa, mas as pessoas ainda usam cringe? Então, assim, tipo, a gente ficou sabendo disso agora, descobriu que é isso agora, mas nem tá usando isso já é passado, né? Então, esse boom de aplicativos que passou, que provavelmente, não só você, mas muitas pessoas trabalharam em empresas que era assim, o cliente quer isso, vamos desenvolver esse monte de campo de input e depois vai mostrar isso num card. Nossa, exemplo clássico. Né? Então a gente faz esse CRUD, é tudo CRUD, faz CRUD pra todo mundo, né? Então eu acho que tava resolvendo problemas diferentes, era uma época que tava todo mundo explorando essas soluções. Hoje em dia a gente tem um público muito mais educado nessas soluções, eles demandam soluções que resolvam os problemas dele e que eles diminuam essa carga cognitiva de ter que aprender aplicativos diferentes para resolver um problema. E além de carga cognitiva, carga do celular também, né? Porque tem memória, você baixa o aplicativo, ele é pesado e ele usa internet, então assim, não dá pra ficar toda hora, sei lá, se eu tenho o meu pré-pago aqui, eu não consigo ficar colocando crédito toda hora pra poder usar meu aplicativo, né? Eu acho que é muito sintomático esses super apps estarem bombando na América Latina agora, como aconteceu na Ásia em 2018. Então, faz parte, foi se desenvolvendo, mas eu acho que um viés que dá pra gente trazer também é muito esse o mundo está mudando, né? Então vamos tentar fazer uma pesquisa aqui, olha, o mercado está fazendo, ou sei lá, o Airbnb fez, vamos tentar fazer. A Microsoft tem a área de pesquisa, a IBM tem a área de pesquisa, todas as grandes empresas assim têm áreas de pesquisa, né? E não só áreas de pesquisa, mas como times de design alocados, né? Fazendo uma... Eu ia dar um exemplo da Atlas aqui, né, que eles cunharam um termo lá dentro, né, de Research Ops, que é como você operacionaliza a área de pesquisa para atender todos os produtos que estão rodando, que é justamente o que você falou. Os produtos estão no mercado, o C-Level, que nem o Flávio falou, tá esperando aqueles resultados, e como é que você operacionaliza esse teste, já que tá todo mundo precisando, e você tem um time finito de pessoas, né? Então, sei lá, 9 grávidas não fazem um filho em um mês, e as pesquisas demandam um tempo X para ser feitas, né? Como é que você organiza tudo isso? E acho que o Flávio sabe falar até muito melhor que eu, porque ele que me introduziu ao tema do Research Ops aí. E essa cultura de experimentação, assim, foi com ele. Dá até pra gente fazer um episódio inteiro sobre Research Ops, hein? Tá aí, olha o gancho. Dá pra gente fazer tranquilamente. Vamos explorar isso em outro momento. Eu queria deixar uma mensagem, né, principalmente para executivos, pessoas que estão mais em cargos de liderança, cargos mais próximos do C-Level, gerência sênior, diretores, vice-presidentes, né, que olhem com mais, não só carinho, mas sim como estratégico, que pesquisas são investimentos, né? A gente vê hoje, né, esse cenário pandêmico, né, que de repente a gente olha para dentro de casa, a gente já tinha tirado as verbas de pesquisas, a gente não tinha empresas que trabalhavam com insumos e tal, e isso, se a gente recortar isso para dentro das empresas, as empresas também têm esses microcenários, né, onde você não tem um investimento para pensar no futuro, né, para pensar daqui a 2 anos, para pensar daqui a 5 anos, né, para fazer um novo leque de diversificação do seu próprio portfólio, né. E
o que a gente acredita, o que a gente vê no mercado funcionando para todas as empresas, não só as empresas Airbnb, Uber, que são as mais citadas hoje, que essas empresas já estão começando a ficar velhas, mas também TikTok, WeChat, empresas que estão, não gosto muito dessa palavra, mas disruptando o mercado. O que acontece é que existe, para essas empresas mais tradicionais ou para empresas que estão entendendo que precisam se tornar ou continuar, né, na vanguarda dessas iniciativas de produto, elas fazerem o seu próprio investimento também em pesquisa, em desenvolvimento. Porque pesquisa é isso, pesquisa é investimento, né? Dificilmente você vai ver um retorno de investimento, um retorno de experiência a curto prazo com uma pesquisa. A pesquisa é esse investimento para você avançar para o futuro, para você garantir que a sua empresa, ou o seu negócio, ou o seu serviço, que ele continue sendo relevante para as pessoas, né, para as próximas gerações, para as pessoas que vão utilizar de outras formas possíveis. Sem esse arcabouço, sem esse entendimento de que a pesquisa te ajuda justamente a entender esses comportamentos que às vezes mudam bruscamente, como por exemplo no quesito pandêmico, você fica no escuro. Você, de repente, você não sabe o que vai fazer com o seu negócio daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então é super importante que essas pessoas que nos estejam ouvindo, diretores, gerentes executivos, vice-presidentes e até CEOs, que eles olhem com mais estratégia a questão de investimento em pesquisa. Porque sem isso, a sua empresa fatalmente vai ficar correndo atrás dos outros concorrentes, do que o concorrente lançou ontem para você tentar lançar daqui a 1 mês. Então acho que é importante deixar isso claro para as empresas, porque não fica claro, né? A gente geralmente não pensa muito no futuro, né? Eu gostei muito disso atrelado ao exemplo que a Kelly deu, Nazário, porque não é algo desacoplado do resto da organização, né? Então ela falou muito da parte de engenharia, né? Uhum. Também andar junto com a parte de pesquisa e as coisas caminharem junto e junto com negócios, né? Não é desacoplado também. Tem uma pessoa que pensa no consumidor, que é a pessoa que está ali pesquisando, tem a pessoa que pensa na tecnologia e tem a pessoa que pensa no negócio, no resultado financeiro. Se as coisas estiverem desacopladas, a coisa não anda, né? Pesquisa, pelo que eu consegui absorver aqui durante esse nosso papo, pesquisa é muito mais uma cultura que perpassa essas especialidades e está dentro do comportamento de cada um e todo mundo colaborando para conseguir dar um passo à frente, né? Porque o futuro está à frente, o futuro não está hoje, não está para trás, né? O futuro está para frente. Então, perfeito. A gente vai ter que caminhar, né? A gente vai ter que dar o próximo passo, dar o próximo passo, dar o próximo passo. E acho que é essa a mensagem, sensacional. E falar, desculpa, só complementando o que o Flávio falou, falar que a pesquisa não é novidade, né? Você vê a indústria automotiva, ela tá tendo que se reinventar também. Então, pensar agora carros como serviços, talvez, no futuro, já que eles vão ser automatizados, né? Esse pensamento adiante não é um negócio que é exclusivo da Uber, da Airbnb, do Deezer. A diferença que tem é a resposta mais rápida. Então, se você tá pesquisando algum material, engenharia de materiais, vai ter um tempo de pesquisa diferente do que a gente fazer um teste de uma interface, né, e rodar com alguns X usuários e entregar a resposta pra gente ver o que deu mais certo, né, um teste AB, sei lá. Então, eu acho que essas empresas digitais, elas trouxeram também pra essa área de pesquisa, né, que a gente abraça muito, essa questão da flexibilidade dos objetivos, né, então você tem um grande objetivo de pesquisa que seja muito alinhada com os objetivos da corporação, né, aí os KPIs e tudo, e conforme a gente vai encontrando essas evidências, né, e essas evidências vão sendo analisadas, se tornando insights, a gente poder redirecionar, ou de repente no meio do caminho surgiu um outro produto da sua empresa que já estava lá planejado, ou que nem estava planejado, surgiu esse outro produto, ele vai precisar entrar nessa pesquisa também. Então, como é que você alimenta essas outras áreas, esses outros produtos que foram nascendo no meio do caminho daquele seu grande planejamento de, sei lá, 3 meses, né, Flávio? Tipo, super grande, assim. Mas no meio de 1 mês acontece muita coisa, né?
né? Então, sei lá, no meio de um mês a sua empresa pode comprar outra empresa e agora os dados que você estava pesquisando podem alimentar essa empresa que fez parte da sua agora. Pode ter uma pandemia, né? Quem sabe, assim. Pode acontecer uma... Exato. Sensacional, porque casa muito com o espírito da própria agilidade, né? Com a cultura da agilidade, essa adaptação, né? A gente fala bastante na K21, acho que é uma boa frase para fechar o episódio, que a agilidade não é sobre velocidade somente, é também sobre velocidade. Uma tartaruga dificilmente vai ser considerada ágil, dado que o mercado precisa hoje. Mas é muito mais sobre adaptação, né? É muito mais sobre você conseguir desviar a tempo e conseguir ir num novo rumo, dado a velocidade com que o mundo muda, né? Com o contexto, né? Que ele se trouxe contexto, que o contexto muda frequentemente. Sensacional, aprendi muito, uma hora aprendendo muito, é mais um daqueles episódios que de tempos em tempos eu preciso ouvir de novo e absorver. No nosso backstage, a gente vai deixar uma lista de livros que estão diretamente relacionados ao tema. A gente já citou alguns aqui, mas a gente vai deixar também livros não diretamente relacionados ao tema, mas interessantes. Inclusive, já vou deixar aqui, ó, Nazário, o Roberto da Mata, A Casa é a Rua, Espaço, Cidadania, Mulher e Morte no Brasil. Já vou deixar aqui só pra galera ter um gostinho, ó. Boa. Mas k21.link/Love the Problem, entra lá, vê as referências, deixa feedback pro Nazário, pra Kelly, pro episódio, pra gente, sei lá, só interage com a gente lá, porque quem ouve Love the Problem é meio que uma comunidade, né? Assim, a gente tem um espírito, assim, todo mundo unido. E a gente se vê no próximo episódio, galera. Um abraço. Léo, deixa eu fazer uma correção aqui, que eu percebi que eu falei é seguro e não vacina, mas o que eu queria dizer é vacina e não remédio, que a analogia ficou completa. Okay. Então, volta lá e altera, Léo, põe nos erros de edição e sei lá. Põe nos erros. Mas, então... Super obrigada, eu amei, não quero que acabe, brincadeira. Boa. Eu sei que é sexta, mas tô super feliz, obrigada pelo convite, adorei o papo, gente. Sobrevivemos, puxa, já tava suando aqui já. Isso daí vai pros extras, hein? O Léo vai colocar nos extras, hein? Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um k21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.